Continuando aqui, galera, vamos para a letra B agora. Vamos definir aqui o que ele está falando do enunciado. Ele fala escrever o nome da seguinte substância, né, por qualquer das nomenclaturas que ele pede aí. As mais conhecidas são IUPAC e tradicional, né? E a gente vai definir aqui da melhor forma para a gente escrever esses nomes aí. Então vamos lá. A substância é o BA, NO3, NO3, 2, certo? O que isso quer dizer? A gente tem duas estruturas de NO3 nessa substância aí, certo? Nesse composto aí. E o BA, o NOx dele é 2, ou seja, é 2 mais, né? Ou seja, ele quer doar 2 elétrons na última camada para ele ficar estável, certo? Então, se o bário quer doar 2 elétrons para ficar estável, nesse caso aí, ele está doando 1 elétron para cada oxoânion, certo? Então, aqui ó, no NO3,2, ele é menos aqui, porque ele recebe 1 elétron externamente. Nesse caso, 1 elétron do bário aí. Tem duas estruturas de NO3, então o bário se divide em doar os elétrons, um para cada estrutura de NO3, certo? Se temos 2 aqui, ele doa um elétron para uma estrutura de NO3 e outro elétron para outra estrutura de NO3, certo? Por isso que a gente tem duas estruturas de NO3 aí. Então, o composto fica BaNO3,2. E por que eu estou falando isso? Só estou explicando isso para a gente saber para onde que vai esse 2 mais aqui do bário. Tranquilo? Ele vem aqui como forma de oxoânion. Um pouquinho mais para frente a gente vai entender melhor porque a gente precisa saber disso. Então, a gente identifica aqui que o O ele é menos 2. Ele sempre é menos 2, né? Porque ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então, se a gente tem 3 Os aí, a gente vai ter um total de menos 6 aqui, né? E o nitrogênio, o máximo que ele pode ficar é mais 5, certo? Com mais um que ele ganha aqui do bário para cada estrutura, mais um, dá mais 6, né? 1 mais 5, mais 6 aqui. Com menos 6, 0. Essa conta aqui, ela sempre tem que dar 0 para fechar aqui a quantidade de elétrons que são doados e a quantidade de elétrons que são recebidos. Então, se existe um elemento que doa, tem que existir outro elemento do outro lado exatamente que quer receber a mesma quantidade que o outro doou, entendeu? Para ficar estável. Isso significa que essa conta tem que dar 0, ou seja, a mesma quantidade que alguém doou, alguém tem que receber, e vice-versa. Tranquilo? A gente tem que lembrar que essa conta sempre tem que dar 0, beleza? Isso é a conta para a gente fazer para o elemento, para o composto ficar estável. Tranquilo, galera? Então, a gente identificou aqui que o nitrogênio ele é 5 mais, certo? Se ele é 5 mais, ele é ato, né? Lá na tabela periódica, a gente pode identificar que o nitrogênio ele tem 4 tipos de NOx. Ele tem 1, 3, 5 e 7. Nesse caso aí, seria hipoito, que é o menor, depois ito, depois ato e depois perato. Tranquilo? Mas esse aí é papo para outro videozinho aí explicando por que isso acontece. Que a gente tem que saber que se o NOx dele é 5, ele é ato, certo? Então, como que a gente vai escrever esse composto aí? A gente vai colocar nitrato, né? Nitrato 5, que é o NOx que ele tem,
de bário. De bário. Como o bário só tem um NOx, que é o NOx 2, a gente não precisa identificar aqui. Poderia colocar aqui no final? Poderia. Nitrato 5 de bário 2. Tranquilo? Mas como o bário só tem um NOx, então a gente não precisa identificar. Então, esse composto aqui, a gente pode escrever tanto como nitrato 5 de bário 2 ou nitrato 5 de bário. Tranquilo? Tem uma outra forma que a gente podia escrever também, que é só nitrato de bário, sem o 5 e nem o 2 aqui, só nitrato de bário, porque a gente já está identificando que o nitrato ele é 5+. Se ele é 5+, ele é um átomo, né? Então ficaria só nitrato de bário. Mas eu recomendo colocar nitrato 5 de bário para não ter erro, né? Às vezes você se confunde, qualquer ito, qualquer ato, qualquer perato. Então, se você colocar a terminação ato, ela serve para todos. Então, você poderia colocar nitrato 3 de bário, quando for o caso, lógico, ou nitrato 5 de bário, ou nitrato 7 de bário, enfim. Que aí você identifica e não precisa saber qual é qual aí. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Nitrato 5 de bário. Tranquilo? É mais tranquilo para escrever na hora da prova. Beleza, galera? Agora vamos para letra C aqui. Vamos ver o que ele está pedindo no enunciado. Ele fala escrever a fórmula do sulfato de césio ou sulfato 6 de césio. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que saber aí é que esse sulfato de césio, ele é um oxossal, certo? E um oxossal, ele é formado por um oxoânion. Tranquilo? Então, um oxoânion tem a estrutura de um metal, um não metal, junto com O. E o não metal sempre vem junto com O. Então, o sulfato, vou colocar ele aqui do lado do O, e a gente sabe que ele é 6 mais 6, né? Porque tá falando aqui, ó, sulfato 6 de césio. Então, se ele é mais 6, eu vou colocar aqui, e o CS eu vou colocar aqui, certo? E o CS a gente vai identificar aqui na tabela periódica. Vamos ver aqui quanto que tem. O CS, ele tem 1 de NOx. Ou seja, ele vai doar 1 aqui, né? Ele vai doar 1 para cada estrutura de oxoânion, certo? E esses dois aqui somados, eles vão ficar mais 7. E para a gente fechar essa conta aqui, a gente tem que ter no mínimo 4 oxigênios aqui, certo? Porque se a gente tivesse 3, essa conta ia dar menos 6. E menos 6 mais 7 ia ficar igual a mais 1. Só que essa conta aqui tem que dar 0, né, galera? Então, isso aqui não serve. Então, a gente vai ter que passar sempre o oxigênio aí. Então, se a gente tem 4, isso aqui vai ficar menos 8, certo? Mais 7 menos 8 vai ficar menos 1. Então, beleza. Agora a gente pode adicionar mais um césio aqui, porque aí vai ficar mais 2, né? Cada césio é mais 1, então vai dar para doar 2 elétrons aqui. Então, vou reescrever a estrutura aqui, vai ficar CS2SO4, certo? O CS2, ele é mais 2 agora, né? Cada um é mais 1. O oxigênio aqui é menos 2, então menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. E o S é mais 6 que ele deu no enunciado, certo? Então, mais 2 mais 6, isso vai dar mais 8. Mais 8 menos 8, isso vai ser igual a 0. Então, beleza, está estável aqui. A gente conseguiu identificar a nossa estrutura, que é CS2SO4. Beleza, galera? Então, a gente conseguiu identificar aí o nome do nosso composto. Qualquer dúvida que ficou aí, pode deixar nos comentários, que eu vou ter prazer em responder, beleza? Valeu, abraço!